Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio da nossa série de estudos sobre os princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Hoje nós vamos estudar o 4º princípio fundamental e fala sobre a obrigação sagrada da igreja de purificar-se. Dando sequência aos nossos estudos, o 4º princípio fundamental diz que os membros da igreja local nem sempre são crentes verdadeiros e tais membros muitas vezes acham falsa esperança através da sua relação externa com a igreja. Por isso, a obrigação sagrada da igreja é de se purificar pela pregação da palavra de Deus, pela admoestação e exortação zelosa e pela disciplina dos que procedem pecaminosa e perversamente. O 4º princípio fundamental aborda a questão de que, mesmo a igreja sendo a forma correta do reino de Deus na terra, mesmo a igreja sendo formada por crentes, tendo essa organização externa, ainda assim corre-se o risco de haver membros dentro da igreja que acham uma falsa esperança nessa organização externa, que têm uma confiança apenas no ritual, apenas na instituição e não têm uma verdadeira esperança em Cristo Jesus e na fé salvadora que Ele oferece a todos nós. Ou seja, a ideia geral desse 4º princípio é alertar a congregação e lembrar que sempre pode haver pessoas dentro da igreja que estão encontrando uma falsa esperança, pessoas que estão perdidas dentro da igreja, pessoas que ainda não entregaram suas vidas completamente. Por isso ele exorta que a igreja precisa sempre continuar se purificando pela pregação da palavra de Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus, as escrituras do Novo Testamento, nós encontramos referências sobre essa questão de que há crentes verdadeiros dentro da congregação, mas também crentes falsos que têm uma falsa esperança e fazem parte da congregação através da participação da igreja. Observe comigo o que Sverdrup diz a esse respeito. Na realidade, a congregação é composta de pessoas que creem, e como toda pessoa é instruída pela palavra de Deus de que não pode ser salva, exceto pela fé em Jesus, também todos são instruídos pela palavra de Deus de que somente se forem verdadeiros crentes, eles também serão membros reais da congregação. Ainda assim, deve-se ter em mente, ao falar da organização externa da congregação, que a palavra de Deus e a experiência cristã ao longo da história da igreja testemunham que tanto pode como acontecerá que haverá pessoas se tornando parte da organização que não pertencem em espírito e verdade à congregação. Da mesma forma, pode e acontecerá que alguns que começam no espírito terminam na carne ou caem da fé em seus corações, mesmo que preservem uma conexão externa com a organização da congregação, pois essas coisas acontecem nos lugares secretos do coração e não há sinais externos definidos. Esse, então, é o real motivo pelo qual o 4º princípio enfatiza que é a sagrada obrigação da igreja purificar-se pela palavra de Deus. Como, então, a igreja deve se purificar? No período de Sverdrup, no tempo de Sverdrup, muitos ensinavam que a igreja ela deveria se purificar aceitando apenas como membros aqueles que demonstrassem exemplos de fé, de uma fé verdadeira. Então, somente esses que demonstravam uma fé poderiam ser aceitos como membros e aqueles que não demonstrassem isso deveriam ser expulsos do rol de membros. Sverdrup não concordava com esse tipo de abordagem. Ele acreditava, como a palavra diz em 1 Samuel 16:7, onde Deus fala para Samuel: Deus não vê como vê o homem. Sverdrup acreditava que somente Deus poderia julgar o coração dos homens. Ele acreditava que a igreja poderia sofrer danos
se aplicasse essa política de tentar identificar quem são os verdadeiros crentes, quem são aqueles que realmente estão tendo uma fé sincera diante de Deus. Esdras entendia que isso poderia ser prejudicial para a igreja na questão espiritual, porque aquelas pessoas que talvez tinham a tendência de achar a sua esperança ou confiar na questão do rol de membros, poderia transformar isso numa espécie de amuleto, achar que agora, porque eu faço parte do rol de membros da igreja, eu agora estou salvo, eu agora tenho a certeza de salvação. E não é esse o entendimento que nós temos na palavra de Deus. Como então uma igreja se purifica da incredulidade? Em primeiro lugar, é pela pregação vivificadora da palavra de Deus. A palavra de Deus criou os céus e a terra do nada. Foi a pregação da palavra que estabeleceu a congregação em Atos 2. É a palavra de Deus que vai reviver, restaurar, edificar e desenvolver os verdadeiros crentes dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1 que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, a sagrada obrigação da congregação, da igreja local, é a pregação da palavra com a intenção de salvar almas para a eternidade. Essa dependência da palavra de Deus é o meio pelo qual uma igreja pode se purificar. Em segundo lugar, a igreja se purifica através de sinceras admoestações e exortações. A obra de purificar a igreja, ela inclui esse aconselhamento, essas exortações, essas admoestações particulares que visam restaurar aquela pessoa que está rebelde, aquela pessoa que está se desviando, que está talvez encontrando uma falsa esperança, que está participando da igreja, mas andando em caminhos errados, está participando da igreja, acha que está salva, mas está confiando no ritual, está confiando apenas no seu rol de membros. Tudo isso faz com que essa necessidade de muitas vezes o pastor, a liderança estar buscando aconselhar, dar exortações a essas pessoas, e tudo isso vem através da pregação da palavra, do ensino da palavra de Deus, que vai mostrar a verdade de Deus e vai ajudar esses faltosos a encontrar o caminho real da salvação. Observe comigo essa citação de Sverdrup. Essa é e continua sendo a principal preocupação da igreja. Luz, luz e mais luz. Nunca será luz demais. Um crescimento genuinamente saudável da congregação depende disso. Aquilo que é bom prospera à luz de Deus, tão certamente quanto o que é mal se torna atrofiado. Na verdade de Deus, há alimento para quem busca a verdade. Na verdade de Deus, também há julgamento severo sobre todos os corações desonestos e hipócritas. Deixe a verdade soar em toda a sua plenitude, e haverá contrição e oposição, fé e endurecimento do coração, amor e ódio. Nós reconhecemos que essas exortações e admoestações, elas precisam ser feitas à luz do Espírito da Palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos que sempre buscar a palavra de Deus. Toda vez que se encontra essa necessidade de admoestar, de aconselhar um irmão faltoso, nós temos que sempre fazer isso à luz da palavra de Deus. E um terceiro recurso que nós encontramos para a purificação da igreja é a disciplina. A igreja ela tem o dever, a obrigação de disciplinar os faltosos, aqueles que estão em pecado. Sabemos que a prática da disciplina é uma tarefa muito difícil e deve sempre ser um dos últimos recursos a ser utilizado. Mas existem momentos onde a integridade da igreja local, da congregação estão correndo risco, onde a própria alma da pessoa que está em pecado está correndo risco, e nós, como temos a obrigação de recorrer a esse artifício da disciplina para poder trazer a salvação daquela pessoa. Não se trata apenas de uma pessoa, é uma alma, e essa alma precisa ser tratada. Nós, como igreja, temos a obrigação de procurar purificar as almas daqueles que fazem parte do nosso corpo, para que eles possam ter a certeza de salvação em seus corações.
Veja a citação de John Strand, o primeiro presidente da Associação das Igrejas Luterana Livre dos Estados Unidos. Existem pecadores perdidos em nossas igrejas que acreditam estar salvos? Existem aqueles cuja esperança está em algo diferente da obra consumada de Jesus Cristo? Existem aqueles que acreditam que, por serem membros da igreja organizada, também são membros do corpo de Cristo? Somos completamente irrealistas se dissermos que não há pessoas assim em nossas congregações. Sempre haverá uma luta pela vida espiritual, tanto da congregação como da vida espiritual individual de cada crente. Enquanto Jesus não voltar para levar a sua igreja, onde nós seremos levados para um lugar onde tudo será puro e perfeito, nós vamos viver em congregações imperfeitas, com pessoas imperfeitas que precisam diariamente da purificação pela palavra de Deus. Por isso, a obrigação das nossas congregações é ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus como ela é, porque é a palavra de Deus que vai gerar fé, que vai gerar transformação, que vai trazer a salvação na vida das pessoas. Estamos chegando ao fim de mais uma lição e quero deixar com vocês ainda uma breve citação de George Sverdrup. A palavra e os sacramentos devem ser usados, e eles devem ser usados de acordo com a ordenança de Deus. Eles devem ser usados para trazer conversão e fé tanto dentro da congregação quanto fora dela. Devem ser usados para preservar, fortalecer, nutrir e sustentar a fé e a vida na congregação. Aquele que negligencia ouvir a palavra e usar os sacramentos, portanto, se separa da congregação e gradualmente deixa de ser um membro. Chegamos ao final dessa lição, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei aí e faça parte da equipe Drell.